Opa pessoal, Fabrício aqui do canal Orações Joseph Murphy, tudo bem? Canal voltado para divulgar os estudos do doutor Joseph Murphy. Na década de 50 e 60, foi um dos grandes estudiosos apresentadores do poder da mente. A partir de estudos feitos por ele, de religiões e filosofias ali do Oriente e principalmente da Ásia. Tanto é verdade que tem muitos ouvintes aqui do canal, ali do Vietnã, do Iraque, Índia, Indonésia e muitos da Europa também. Então hoje, pessoal, a gente vai continuar o estudo do livro O Poder Cósmico da Mente. Então o primeiro vídeo foi a introdução, o segundo prefácio e agora vem o capítulo 1, tudo bem? Intitulado A Espantosa Lei do Contato com a Mente Cósmica. É um livro pequeno, de 90 páginas, tudo bem? E vamos lá? Entender, verificar o que o Dr. Murphy quer nos passar? A espantosa lei do contato com a mente cósmica. Tudo que pedires com fé na oração, vós o alcançareis. Mateus 21, 22. A oração é sempre a solução, pois Deus é nosso socorro bem presente na angústia. Salmo 46, 1. Você aprende a rezar e a crer e você receberá. Se assim é e diariamente estamos cercados de provas, a oração é a maior força do mundo. Qualquer que seja o problema, por maior que seja a dificuldade ou por mais complicado que o assunto pareça, a oração será capaz de resolvê-lo e de arranjar uma solução alegre e feliz. Após haver rezado, dê os passos que a prática parece indicar, porque a sua oração o guiará e orientará. A oração contacta, comunica e alinha seu pensamento com a inteligência infinita, que corresponde à natureza de seu pensamento e de sua crença. A oração lhe proporcionará aquilo que você quiser e aquilo de que você precisar em sua vida, se você agir propositada, sincera e corretamente, conforme as leis da mente. A oração está constantemente realizando o aparente impossível e curando o chamado incurável. Na história do homem, não se concebe um problema que não tenha sido resolvido em alguma ocasião através da oração. Pessoas de todas as idades, de todos os países, de todas as religiões, têm acreditado no milagroso poder da oração. Deus não faz diferença entre as pessoas e está à disposição de todos os homens, qualquer que seja a raça, credo ou cor. Os que receberam respostas maravilhosas às suas orações prestaram consciente ou inconscientemente reconhecimento, honra e devoção à receptiva inteligência infinita que habita dentro do homem. Lembre-se de que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, que transcende o tempo, o espaço, a matéria ou os caprichos da humanidade. Fácil ver, portanto, que não pode haver limite para o poder da oração, porque com Deus tudo é possível. Então, nessa primeira parte, pessoal, o Dr. Murphy faz uma apresentação do poder da oração. Tudo bem? A importância de você acreditar e que a oração sempre traz o resultado. Os milagres da oração. F. L. Hawson, notável engenheiro e um dos maiores cientistas da Inglaterra, autor de Live Wonder 2, conta a história de um regimento inglês sob o comando do coronel Whitsley, que serviu na Segunda Guerra Mundial por mais de 5 anos sem perder um só homem.
Este recorde sem paralelo tornou-se possível graças à ativa cooperação entre os oficiais e os soldados, pois todos memorizavam e repetiam regularmente as palavras do Salmo 91, que tem sido chamado de Salmo da Proteção. A companhia de publicação Houston, de Cleveland, Ohio, imprime para distribuição cartões do tamanho de uma carteira de notas com a história acima de um jado. Sob o título Proteção para Soldados e Marinheiros e o Salmo 91 do outro lado. Por uma constante repetição das verdades contidas no Salmo 91, os homens do regimento do coronel Whitley adquiriram a sensação de serem guardados por uma presença superprotetora. Pela repetição, pela fé e pela esperança, essas verdades mergulharam na mente subconsciente deles, conferindo-lhes em todos os momentos uma convicção interior da proteção divina. Este é um dos milagres da oração. Você percebeu que nessa parte, pessoal, o Dr. Murphy repetiu o mesmo termo 2 vezes. Repetição. Tem um motivo. Fica até o final que no final te falo qual o motivo. Ele não pôde ser enforcado. E há alguns anos, no artigo escrito pela falecida Emma Curtis Hopkins, autora de Resumé, um maravilhoso caso que se acha registrado nos arquivos de uma instituição penal. Apresentarei a essência do artigo. Há 60 anos, o homem foi condenado à forca. Entre o pronunciamento da sentença e a aplicação da mesma, ele apelou para o amor de Deus e implorou pelo perdão e pela liberdade. Implorar, repetir. O homem havia realmente cometido o crime pelo qual havia sido condenado, mas ele ouvira dizer, ou lera, que Deus era o salvador do homem mau. Para a grande confusão e perplexidade dos homens da lei, quando o criminoso foi conduzido à forca, o alçapão, que de hábito se abrira ao menor peso, ficou preso no momento em que o homem pisou nele. Tentaram abri-la várias vezes, sem resultado, até que, por fim, o prisioneiro obteve a liberdade. O amor de Deus, com efeito, transcende todo o conhecimento e ilumina o caminho que trilhamos. As maravilhas e bênçãos de Deus não têm fim. Deus não condena ou julga nenhum homem. A Bíblia diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e não podes contemplar a iniquidade. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Você se julga pelos conceitos e crenças que mantém. Você está sempre escolhendo os pensamentos e, portanto, julgando-se a si mesmo. Deus o vê como se você fosse perfeito. O ser perfeito não pode ver imperfeição. Quando você se eleva em consciência ao ponto de se perdoar e purificar sua mente e seu coração, o passado é esquecido e não mais é lembrado. Colher o que você semeou é inexorável apenas enquanto você não orar ou meditar nas verdades de Deus, por mais horrível que tenha sido o crime ou a ofensa. Ele pode ser expurgado da mente junto com o castigo que ordinariamente deveria seguir-se. No entanto, meras afirmações e uma oração perfunctória não alterarão as coisas. São necessárias uma vontade muito grande e a sede pelo amor e paz de Deus, mas o intenso desejo de reformar-se para afastar o castigo que, de outro modo, deve seguir-se ao pensamento negativo e destruidor. Conheci na Inglaterra assassinos que se transformaram completamente através de sua realização interior com o amor de Deus. Eles renasceram totalmente e ficaram tão mudados que lhes seria impossível rescindir nos erros do passado. A oração pode mudar a sua vida. Então, reforçando, pessoal, que o
a leitura anterior, né, ele não pôde ser enforcado, o Dr. Murphy citou um exemplo de um homem que clamou, insistiu, repetiu a oração e quando ele foi para a forca, o alçapão não abriu, como que por um milagre. E a gente sabe que não foi um milagre, né, pessoal? Foi a insistência, a oração desse senhor que fez o acontecimento dele não ser enforcado, o alçapão não ser aberto. A oração pode mudar a sua vida. Há cerca de 20 anos falei na Inglaterra com um homem que me confessou ter matado um outro. Ele tinha um grande desejo de se transformar e de renascer mental e espiritualmente. Escrevi uma oração especial para ele com instruções sobre como fazê-lo pelo menos 3 vezes ao dia ou mais, se ele quisesse. Eis a seguir a oração que dei a ele. Durante 15 ou 20 minutos, ele deveria implorar e sentir que o amor, a paz, a beleza, a glória e a alegria de Deus estavam fluindo através de sua mente e de seu coração, purificando, limpando, curando e restaurando sua alma. Fazendo isso regularmente, essas qualidades e atributos de Deus iriam ressurgindo gradualmente dentro dele. O resultado dessa oração sincera foi um dos mais interessantes e fascinantes. Depois de alguns meses, ele me disse que uma noite, todo o seu corpo e sua mente, bem como o quarto em que ele se achava, foram envolvidos por um grande clarão. Tudo o que ele podia recordar era que sabia que todo mundo dentro de si, ter todo o mundo dentro de si, e que experimentara o êxtase e o transporte do amor de Deus. Sua sensação foi indescritível. Foi um momento que perdura para sempre. Na verdade, ele era um homem mudado. Experimentava e expressava o amor divino em sua mente e em seu coração. Eu soube que ele acabou por ensinar aos outros como viver e tenho a certeza de que ainda o está fazendo em um lugar. Então, nessa parte, pessoal, o Dr. Murphy cita mais um exemplo, inclusive com orientação de como você vai usar o seu poder, poder da mente, poder da oração. Como pode tornar-se o que anseia ser? Recentemente, um homem incapaz de se manter no emprego veio pedir-me que eu aconselhasse. Ele bebia demais, era indolente, inconstante e tinha pouca determinação ou vitalidade. Disse-me que só se interessava por uma coisa, ir para o céu, quando morresse. Expliquei-lhe que o céu é a paz de espírito e que a morte física não existe, que a única morte real é um processo psicológico onde se morre devido à ignorância, à superstição e à preguiça, e onde se consegue a ressurreição pela fé, pelo zelo, pelo entusiasmo, pela confiança e pela verdadeira atitude na vida. Ele começou a rezar a fim de que a inteligência infinita o guiasse e orientasse para a verdadeira atitude e para que ele prosperasse espiritual, mental e financeiramente. Aos poucos, ele começou a desenvolver um novo interesse e excitação pela vida e a dedicar-se com vigor ao trabalho. Em pouco tempo, não só manteve o emprego, como também foi promovido a uma posição de maior responsabilidade. A nova atitude mental modificou-lhe toda a vida e ele me disse: agora estou vivendo no céu, com o que queria dizer que tinha saúde, desfrutava de harmonia e assumira uma atitude verdadeira. Então, assim, mais um exemplo do Dr. Murphy de como você deve usar o poder da mente, o seu poder interior, o poder da oração. Como a inteligência infinita atendeu a oração dele? Só reforçando, pessoal, o título anterior. Você pode tornar-se o que anseia ser. Então, você tem que pegar o exemplo do Dr. Murphy seguiu e praticar. Como a inteligência infinita atendeu a oração dele? A oração supera o preconceito racial.
Um jovem soldado incorporado ao meu batalhão do exército me disse: Sabe, durante vários anos antes da guerra tentei entrar numa escola de medicina. Havia uma certa cota de alunos e eu sempre fui recusado devido à minha raça e religião. E, no entanto, minhas notas eram bem acima da média. Esse jovem acreditava definitivamente que era uma vítima do preconceito racial. Expliquei-lhe, olha a orientação pessoal, que a inteligência infinita não faz discriminação entre as pessoas e responde a todos os homens consoante a crença deles. Conversei com ele sobre a relação entre a mente consciente e a subconsciente. Ele começou a compreender que sua mente subconsciente tinha a resposta, que ela possuía o know-how do caso. Como resultado da supracitada conversa, foi-lhe sugerida a seguinte experiência. Dr. Muff está conversando com você, pessoal. À noite, quando fosse dormir, deveria imaginar ver um diploma de médico com o nome dele, declarando que ele era médico e cirurgião. Deveria tocar esse diploma com a mão da imaginação e experimentar uma alegria total. Ele transformaria sua imagem mental numa imagem real e natural, concentrando a atenção numa coisa, o diploma, que constituía a finalidade. Depois ele contemplaria a realização do diploma e deveria dormir sentindo que estava com o diploma imaginário em sua mão. Os resultados da oração desse soldado foram muito interessantes. Certa manhã ele me disse: Tenho a impressão de que vai acontecer alguma coisa e não ficarei por muito tempo aqui. Era a mente subconsciente dele que lhe dizia: tudo vai indo bem. Como a inteligência infinita atendeu à oração dele? Há muitos anos fiz uma série de palestras em Auckland, na Nova Zelândia, no templo do Hightower, pensamento mais alto. No fim de uma de minhas palestras, fui procurado por um homem que me disse: Desejo desesperadamente ir a Nova York visitar minha filha, mas não tenho dinheiro. Repliquei: Você assistiu à palestra? Ele respondeu: Sim, mas... Sugeri que esquecesse as dúvidas e afirmasse definitiva e positivamente o que se segue. A inteligência infinita abre o caminho para que eu possa visitar minha filha na cidade de Nova York, por ordem divina. Ele fazia esta simples oração várias vezes ao dia. À noite imaginava e sentia que estava abraçando a filha e esta lhe falava: Paizinho, sinto-me tão feliz por você estar aqui. Antes de eu partir de Auckland, ele me telefonou para o hotel e falou: Aconteceu um milagre. Um ex-sócio meu que me havia burlado em 1.000 libras arrependeu-se pouco antes de morrer e determinou que eu devia receber aquela quantia imediatamente. Dentro de alguns meses estarei a caminho da América. A inteligência infinita é sábia. Ela sempre atenderá a seu pedido e reagirá de acordo com a natureza dele. Seus métodos são imprevisíveis. Mais um exemplo, pessoal, com orientação prática. A oração abre as portas da prisão. Há alguns anos visitei um homem na prisão do estado de Nova York. Seu principal pensamento era a liberdade. Tratava-se de um prisioneiro muito amargurado e séptico. Ele se colocava no cárcere devido à sua maneira de proceder contra os parceiros áureos do Evangelho. Na verdade, ele vivia numa prisão de ódio e inveja. Dei instruções precisas sobre como mudar sua atitude mental. Ele começou a rezar por aqueles a quem odiava, afirmando repetidamente: O amor de Deus flui através deles, e desejo paz e felicidade para todos. Ele dizia isso várias vezes ao dia, à noite, antes de dormir. Ele se imaginava em casa com a família. Sentia a filhinha nos braços e ouvia a voz dela dizendo: Bem-vindo seja, paizinho. Tudo era realizado em sua imaginação. Depois de certo tempo, isso passou a ser tão real, natural e vívido que se tornou parte dele.
Ele havia impregnado o subconsciente com a crença na liberdade. Ocorreu outro fato interessante. Ele não sentiu mais desejo de rezar pela sua liberdade. Era sem dúvida um sinal psicológico de que ele havia incorporado subjetivamente o desejo de ficar livre. Ele experimentou a paz e, embora continuasse atrás das grades, sabia subjetivamente que estava livre. Era um conhecimento interior. Havendo realizado subjetivamente o seu desejo, ele não sentia mais vontade de rezar por isso. Passado algumas semanas, ele foi solto. Os amigos tinham corrido em seu auxílio. Uma nova prova foi apresentada a favor dele e, através dos canais competentes, as portas se abriram para uma nova vida. Você percebeu, pessoal, que em todos esses exemplos o Dr. Murphy sempre cita a necessidade de imaginar o resultado final antes de dormir? Salve do desastre financeiro pela oração. Uma jovem que assistia às minhas palestras semanais sobre um de meus livros, O Poder do Subconsciente, declarou que não via meios de impedir o namorado dela de perder a loja e ir à falência. Ele não podia salvar as contas, até o automóvel ele perderia. A moça dizia: não há nenhuma possibilidade, não vejo como, é desesperador. Por sugestão minha, ela inverteu esse processo e 3 a 4 vezes por dia se recolhia e assumia um estado mental passivo e receptivo. Ficava na disposição de admitir que existia uma solução para o caso do namorado, e à noite ia dormir pensando nessa maravilhosa verdade. Conservo-me firme e sei que há uma solução para, através da sabedoria da minha mente subconsciente. Acredito agora que ele encontrará uma saída e que tudo terminará bem por ordem divina. Então, o Dr. Murphy orientou essa moça a fazer uma oração 3 a 4 vezes por dia. Qual é a oração? Essa aqui, ó. Conservo-me firme e sei que há uma solução para... Aí você coloca o seu problema. Através da sabedoria da minha mente subconsciente. Acredito agora que ele encontrará uma saída e que tudo terminará bem por ordem divina. Uma semana depois de se ter dedicado a essa técnica, onde rejeitava toda a evidência e buscava uma resposta na sabedoria do subconsciente, ela foi procurada pelo namorado, que lhe disse haver acontecido um milagre. Foi-lhe enviado um cheque de 2.000 libras por um homem que lhe havia tomado esta quantia 10 anos antes. Tinha chegado a resposta à oração cheia de fé da jovem. Com efeito, a Bíblia diz: e será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Sua oração de todos os dias. Sei que, por maior que tenha sido a negativa de ontem, minha oração ou afirmação da verdade se elevará triunfalmente hoje. Hoje é o dia de Deus. É um dia glorioso para mim. Estou cheio de paz, harmonia e alegria. Tenho fé na bondade, na orientação e no amor de Deus. Estou absolutamente convencido de que no mais profundo de minha mente recebo agora as impressões de meus pensamentos e estou atraindo irresistivelmente tudo o que de bom meu coração deseja. Deposito toda a minha confiança e fé no poder e sabedoria de Deus dentro de mim. Estou em paz. Escuto o convite da presença de Deus dentro de mim, dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Eu descanso em Deus e tudo está bem. Então aqui, pessoal, foi uma oração que o Dr. Murphy citou para você fazer todos os dias. Tudo bem? Volta o vídeo aí, anota e faz. Se você está gostando desse estudo do livro O Poder Cósmico da Mente, toca no sininho das notificações, se inscreve no canal, compartilha. E aqui vai um resumo desse primeiro capítulo, pontos a liberar, a lembrar. A oração é sempre a solução. A oração é um desejo dirigido a Deus e Deus o atende.
Com Deus tudo é possível. Deus é todo-poderoso e não conhece obstáculos. Através da repetição das verdades do Salmo 91 e da fé e da esperança que depositar nelas, você pode levar uma vida cheia de encantos. Uma fé total em Deus pode salvar você da morte. Deixe que o amor e a paz divina penetrem o seu coração e o passado será esquecido e jamais relembrado. A mudança de atitudes muda tudo em sua vida, e todo o seu mundo se funde na imagem de suas convicções dominantes. Na oração, ignore as dúvidas e os temores, e reconheça que a inteligência infinita sabe como agir e possui o know-how da solução. A inteligência criadora, que é Deus em todos os homens, não discrimina as pessoas e responde a todos conforme a sua fé. A oração abre as portas do cárcere quando você vive numa prisão psicológica de ódio, inveja e vingança. Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Há sempre um caminho. Acalme sua mente e saiba que Deus conhece a resposta. Por causa